Shalom Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto é exegese, aula 2. Pessoal, essa matéria está maravilhosa. Nessa aula de hoje, nós vamos aprender como interpretar a Bíblia. Tem muita gente que não sabe como interpretar a Bíblia. Pastor, como faço para entender melhor, interpretar a Bíblia corretamente? É esse livro, tá? E essa matéria, essa ciência, é irmã gêmea desse outro aqui, ó. Hermenêutica, a ciência de interpretar texto. Exegese, também é a ciência de interpretar texto, só que um modo diferente. Vocês estão vendo aqui uma lupa, ó. Aqui é uma lupa. Então a exegese é uma lupa para enxergar a Bíblia melhor. Já a hermenêutica é como se fosse um microscópio. Você vê muito além, bem de perto. Então, hermenêutica é a ciência de interpretação da Bíblia. Exegese é a ciência que estuda os detalhes minuciosos. Quem escreveu, que ano escreveu, para quem escreveu, o que o autor tinha em mente quando escreveu, a idiomática das palavras. Tem palavras que é dita idiomática. Idiomática expressão idiomática, são que o autor escreveu, usou, mas para os nossos dias é outro sentido. Por exemplo, na Bíblia está, Deus se arrependeu de haver feito o homem. Isso é expressão idiomática. No original está, pesou-lhe no coração, entristeceu. Agora, arrepender, não, é erro de tradução. Então, a exegese é a ciência etimologicamente para interpretar a Bíblia. Olha aí, pessoal, está saindo aqui um sol bonito. Eu estou aqui no ar livre na escola de teologia. A escola aqui em cima, ó. Estão vendo aqui em cima? De vez em quando eu gravo aula lá dentro do meu escritório, mas eu estou aqui ao vivo, no ar livre, explicando essa matéria de exegese para vocês, tá bom? Vou falar um pouquinho de hermenêutica. Hermenêutica é a ciência de interpretar texto bíblico. A regra fundamental da hermenêutica é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A segunda regra é deixa a Bíblia no sentido usual e comum. Você vai ter que ler ela no sentido usual e comum. A Bíblia tem 3 tipos de linguagem. Na aula passada eu falei. Vocês lembram? A Bíblia tem 3 tipos de linguagem. Linguagem figurativa, linguagem simbólica e linguagem literal. Linguagem simbólica é símbolo. Por exemplo, João viu um bicho com 7 cabeças. Não existe, é símbolo. Figurativo. Adão é uma figura de Cristo. Sara é uma figura da igreja, figurativo. E literal, é real. Jesus andou em cima da água. Não foi visão, não foi símbolo, foi real. Jesus multiplicou pães. Não foi visão, não foi símbolo, foi real. Tá? Crucificação, literal, real. Tudo que é literal é real. Então, 80% da Bíblia toda é literal. Só 20% é simbólica. Já no livro de Apocalipse é o inverso. 80% é símbolo. Só 20% que é literal. Então a exegese, ela vai pegar ali o texto. Pessoal, Deus me deu sabedoria para explicar para vocês qual a diferença entre hermenêutica e exegese. Dentro de uma casa tem instalação. Olha só, vou dar uma parábola para vocês entenderem a diferença entre exegese e hermenêutica. Tem muitos alunos que têm essa dúvida. Professor, qual a diferença entre hermenêutica e exegese? Eu vou explicar agora. Dentro de uma casa tem instalação elétrica, correto? Que liga um fio numa lâmpada, no chuveiro, numa tomada, numa luz, não é isso? Pronto. A fiação é a hermenêutica, ligando um com o outro, ó. Agora, tem a tomada, que você aperta o parafuso para ligar lá o fio e aperta a tomada lá. Isso aqui é a tomada.
Entendeu, pessoal? Isso aqui é uma espécie de tomada para você ligar toda a energia aqui, ó. Preste bem atenção. Na tomada você tem que apertar o fio, o parafuso, para dar o ligamento geral, não é isso? Então isso aqui, ó. Quando você lê, por exemplo, Deus se arrependeu, aí você vai usar a exegese para saber que a palavra arrependimento no original não está lá. Deus se arrependeu de haver feito o homem. No original não está assim. No original está. E Deus pesou-lhe no coração, entristeceu, mudou de pensamento. E isso é exegese, tá? Você pega, por exemplo, chamaram Eliseu de calvo. Ô calvo, lembra aquelas crianças que chamaram Eliseu de calvo e a ursa comeu? Aí você vai ter que usar a exegese para descobrir o que é calvo naquela época. Porque calvo hoje é pessoas de pouco cabelo. Mas a exegese vai lá no contexto, no pano de fundo histórico, na vivência, no contexto histórico, no pano de fundo. Aí vai descobrir que calvo não é careca. Calvo é pessoas menosprezadas. Por exemplo, é um besta, é um jacu, entendeu? Calvo, no tempo de Eliseu. Quando aqueles meninos falaram, ô Eliseu, você é um calvo, você é um calvo. Ele não queria dizer que Eliseu era careca. Não. Eles queriam dizer, você é inútil, você é um abestado. É uma palavra nordestina, né? Abestado, jacu, besta, abestado. É a palavra calvo. Então aquelas crianças queriam dizer, ô inútil, ô abestado, ô seu inútil, entendeu? Muita gente acha que a palavra calvo é careca, não é. Então como é que a gente descobre isso? Através da exegese. A exegese vai cavar. Pessoal, trazendo uma simbologia, o que é exegese hermenêutica? Exegese é como se fosse aquela mineradora de ouro. Vai cavar o ouro, vai achar o ouro, mas o ouro sai bruto. Aí vai ter outros maquinários que vai polir o ouro. Entendeu? Então isso aqui é uma espécie de polidora das escrituras, para você entender melhor. Aqui a hermenêutica, ela vai como se fosse interpretar mais corretamente, mais fino. E a exegese é como se fosse uma mineradora que está cavando lá na terra o ouro, achou o ouro, mas o ouro sai bruto. Entendeu? E aí é a hermenêutica que vai o quê? Limpar o ouro. É como se fosse uma lupa, é como se fosse a parte elétrica. Aqui as tomadas, mas os fios, as instalações, é hermenêutica, entendeu? Então, tem segredo para interpretar a Bíblia. Quando você ficar na dúvida, tem que buscar o original grego, o original hebraico, para não cair no erro. A Bíblia tem muita expressão idiomática. O que é expressão idiomática? Naquele tempo, o povo usava uma linguagem que para nós é outro sentido, é outra coisa. Entendeu? Então, igual eu falei, calvo. As pessoas chamaram Eliseu de calvo. Para nós, calvo é careca. Mas a expressão idiomática usada pela exegese daquele tempo, calvo é pessoa inútil. É um abestado. É um besta, é uma pessoa inutilizada. Você entendeu? Então, na Bíblia tem muita expressão idiomática. Você não pode cair nesse erro. Você tem que estudar o que o autor queria dizer naquela época e traduzir para o nosso dia de hoje. Não é só sair pregando o que está escrito. Não. A exegese, por exemplo, a Bíblia fala sobre as dracmas. A parábola das dracmas. É a exegese que vai te ajudar a interpretar o que é dracma. Dracma é uma moeda de valor daquela época. Denário, centil, moeda de pratas. Denário. O que é denário? O que é um centil? O que é uma dracma? Tudo isso é o uso da exegese. A exegese é como se fosse uma base da construção.
A exegese é o alicerce da construção. A hermenêutica é as paredes, é o teto, entendeu? Ajuda a enfeitar a construção que é a hermenêutica. Entendeu, pessoal? A hermenêutica é as paredes e os tetos. A exegese é o alicerce, é a parte de baixo da casa. A exegese é o estudo minucioso da Bíblia, com muitos detalhes. Quem é o autor? Que língua ele escreveu? Que ano ele escreveu? Para quem ele escreveu? Qual o sentido? O que ele estava na mente quando ele escreveu aquilo? Entendeu? Você tem que pensar. João no Apocalipse. O que João estava na mente de João quando ele falou: o mar já não existe, estou vendo um cordeiro morto no céu. Então a exegese vai explicar que o cordeiro morto é Jesus Cristo, tá? E já a hermenêutica, ela é um assunto global. Por exemplo, vocês estão vendo aqui essa casa aqui é a escola. Vocês estão vendo a escola. Então, vendo a escola por lá de fora é a hermenêutica. Agora entra na casa e vê os detalhes dela, é exegese. Exegese você vai aprender a explicar a Bíblia por menores, detalhes, detalhe por detalhe, entendeu? Se você vê essa parede, você está vendo a parede, é hermenêutica. Mas se você abrir a parede, você percebe que lá dentro tem ferro, que é o estudo minucioso da exegese. Então, você vai fazer um estudo sobre o cego de Jericó, por exemplo, cego de Jericó. Aí você pode usar a hermenêutica para ajudar a interpretar e pode usar a exegese. Quem eram os pais desse cego? Aonde esse cego vivia? O que significa a palavra cego no tempo de Jesus? Aí isso é exegese, entendeu? Escatologia. Na área escatológica, você vai pegar um assunto e ligar com outro. A vinda de Cristo, arrebatamento, está tudo aqui. Pré-tribulacionista, está tudo aqui na Bíblia. Através da hermenêutica, você entende a Bíblia toda. Através da exegese, você entende as palavras, a origem das expressões idiomáticas e o contexto histórico da época. Não se pode sair pregando, pessoal, do jeito que está escrito. O que foi escrito há 2000 anos atrás tinha uma conotação chamada expressão idiomática. O que é essa expressão idiomática? Você precisa aprender. Exegese. Exegese é a ciência da interpretação da Bíblia por menores. Uma lupa. Você está lendo aqui, ó, esses nomes aqui, aí você põe uma lupa, você enxerga melhor. A exegese te ajuda a enxergar melhor a Bíblia. Entendeu? Igual eu falei, Deus se arrependeu de haver feito o homem. Está na Bíblia, está lá. Deus se arrependeu de haver feito o homem. Aí você precisa da hermenêutica para ver a interpretação com outros capítulos, porque a própria Bíblia diz assim, a hermenêutica, olha eu fazendo uso da hermenêutica. Lá em Gênesis está dizendo assim, Deus se arrependeu de haver feito o homem, né? Agora eu vou fazer o uso da hermenêutica. Números está dizendo, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu estou usando outro livro para explicar outro livro, hermenêutica. Olha, Deus se arrependeu de haver feito o homem, Gênesis. No livro de Número, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Hermenêutica. A hermenêutica liga um livro no outro, um contexto no outro. Agora, isso aqui, exegese, é diferente. Exegese, você vai ver, e Deus se arrependeu. Aí você busca a palavra arrependeu no original hebraico. Que a Bíblia foi escrita em 3 línguas, grego, hebraico e aramaico. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico, o Novo no grego. E o aramaico, alguns poucos versículos só. Mas a maior parte da Bíblia foi escrito em hebraico, o Antigo Testamento, o Novo no grego. Então você pega a exegese e vai lá descobrir o que significa a palavra Deus se arrependeu. Aí você busca no original, na exegese, que essa palavra no hebraico não está lá, no original hebraico. Está lá, Deus pesou-lhe no seu coração. É como se fosse assim, ó.
Você comer alguma coisa que não gosta, você faz assim, ó. É mais ou menos isso aqui. Deus fez o homem, viu que o homem estava pecando, e Deus pesou-lhe no coração, mudou de expressão, mudou de sentido. Então, você vai fazer uso da exegese. Exegese é a interpretação no original. Você pega o grego e o hebraico. Por exemplo, Jesus disse assim, ó, todo poder me foi retornado nos céus e na terra. No original grego não está retornado, tá? Aliás, não está me dado. Jesus falou assim, todo poder foi me dado nos céus e na terra. No original grego não está me dado, está retornado. Todo poder me foi retornado. Aí você tem que fazer o uso da exegese. Quando você faz o uso do hebraico, do grego, do aramaico, para entender melhor a Bíblia, você está fazendo o uso da exegese. Agora, quando você quer entender todo o texto geral, aí você está fazendo o uso da hermenêutica. Entendeu? Você quer entender o texto geral, hermenêutica. Você quer entender palavra por palavra, capítulo por capítulo, é exegese. Exegese te ajuda a entender o que está por trás das palavras, das expressões idiomáticas. Pastor, estou na dúvida aqui dessa palavra. É aqui, ó, exegese. Por exemplo, Gênesis 6. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Muitos alunos me perguntam, quem eram esses filhos de Deus? Era anjo ou homem? Aí você precisa de quê? Da exegese, para entender que a palavra filho de Deus ali se refere-se aos homens, descendente de Sete, descendente de linhagem obediente de Sete. E as filhas dos homens, linhagem rebelde de Caim. Então você faz o uso da exegese. Exegese vai te explicar o sentido original no hebraico, no grego, o verdadeiro sentido, tá bom? Enquanto hermenêutica, não só a Bíblia, você pode interpretar qualquer livro com a ciência da hermenêutica. O que é hermenêutica? É a ciência de interpretar texto. Está escrito que hermenêutica é a ciência de interpretar a Bíblia. Não, nós usamos essa ciência para interpretar a Bíblia. Mas a hermenêutica, na verdade, é uma ciência que ajuda a interpretar qualquer livro. Qualquer livro. Então, você quer entender a visão geral, o contexto, o livro inteiro, é hermenêutica. Você quer entender o que está por trás das palavras, dos versículos, das palavras, é exegese. Entendeu, pessoal? Que Deus possa te abençoar. Essa é a aula 2 e a próxima aula é a aula 3. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal. Se você quiser entender melhor, compra o livro, que aqui a aula é uma pincelada. Tá? Compre os livros, estuda em casa. Pastor, eu quero comprar os 20 livros do curso básico. Como é que eu faço? Me chama no WhatsApp, passa o endereço, eu mando para sua casa. Com uma semana chega aí. Tem diploma, credencial, histórico, tem livro de teologia, bacharel, mestrado, anel de formatura, ó. Anel de formatura está aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Você quer o seu anel, me chama no WhatsApp. Pastor, me formei, mas não peguei o anel. Me chama no meu WhatsApp. Pastor, eu não terminei meu curso na outra escola. Você conclui aqui. Pastor, não fiz nada. Compre os nossos cursos. Tem videoaula, tem um grupo para tirar dúvida, tá bom? Que Deus te abençoe. Um abraço, se inscreva no canal e compartilhe. Agora eu vou mostrar um pouquinho da escola aqui, ó. Que é a escola de teologia, pessoal, ó. Umas plantas belas, o escritório é ali em cima, ó. Shalom Adonai.